A vacinação é a principal forma de prevenir e erradicar doenças. O impacto da vacinação na saúde pública é notável desde o século passado. As vacinas podem prevenir e erradicar doenças ou serem uma resposta emergencial para conter a propagação de uma doença. Enfermidades como sarampo, cachumba, catapora, febre amarela, poliomielite, entre outras, podem ser evitadas por meio da vacinação. O livro que eu vou apresentar para você hoje vai narrar as dificuldades vividas por uma comunidade na época em que a poliomielite era uma epidemia e não havia vacinação e conhecimentos para evitar a propagação desta doença. O livro que eu vou apresentar para você hoje se chama Nêmesis, do autor inglês Philip Roth. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Philip Roth nasceu em Newark, Nova Jersey, em 1933 e morreu em Nova York em 2018. Considerado um dos maiores romancistas judeus de língua inglesa, recebeu diversos prêmios, inclusive o Pulitzer de ficção. Nêmesis foi seu último romance. Faz parte da tetralogia composta pelas seguintes obras: O Homem Comum, Indignação, A Humilhação e Nêmesis. Os protagonistas destas histórias passam por situações impactantes, limites, enfrentam questões como a morte, a epidemia. Nêmesis é o nome da deusa grega da vingança do destino. Neste livro, você conhecerá o jovem professor Buck. Ele é um professor de educação física que vive no bairro judeu, lamenta não ter sido convocado para participar da Segunda Guerra. O ano é 1954. O mundo está em guerra. E pelo fato dele ser extremamente míope, ele não foi convocado para participar da guerra, enquanto todos os seus amigos foram. É um verão escaldante. O calor está insuportável. Todos sofrem com o sol. As crianças que não têm para onde ir em suas férias de verão participam de atividades nos pátios escolares. E Buck, que é professor de educação física da escola do bairro, é o responsável pelo pátio. Lá, ele cuida dos meninos e das meninas. Até então, naquele bairro judeu, não havia nenhum caso da poliomielite. Uma tarde, um grupo de jovens italianos do bairro italiano vai até a quadra onde Buck trabalha e tenta fazer uma confusão. Eles cospem no chão e ameaçam, dizendo que estão indo ali para transmitir a poliomielite, porque até então o bairro italiano estava tendo muitos casos de pólio, mas o bairro do Buck não. Buck, sem criar briga nem maiores atritos, consegue se impor para esses jovens, expulsá-los ali da quadra, acalmar as crianças, junto com elas limpa aonde os jovens cuspiram. A rotina volta ao normal. A partir desta situação, o narrador do livro mostra que a sua admiração pelo professor aumentou. O fato dele enfrentar aqueles italianos sem briga, dele se impor, dele acalmar os colegas, fez com que a sua admiração pelo professor aumentasse. Coincidência ou não, a partir desse enfrentamento, as crianças do pátio começam
a adoecer, começam a apresentar os sintomas da poliomielite. Adoecem e morrem. A poliomielite naquela época não tinha sido estudada totalmente, compreendida totalmente. Ela causava terror para as famílias. Ninguém sabia como ela era transmitida e como evitá-la. Surgiam várias teorias sobre os negros que transmitiam, os italianos que transmitiam, os judeus que transmitiam, o lixo que transmitia, era o sol que transmitia, o sol muito quente. Existiam várias teorias, mas nada era cientificamente comprovado. Sabia-se que a poliomielite atingia especialmente as crianças. Deram uma febre muito alta, paralisava o corpo, a ponto delas terem que usar um respirador mecânico. Elas vinham a óbito e em algumas situações elas sobreviviam, mas tinham sequelas. Ou ficavam paralíticos, tendo que ficar na cadeira de rodas ou usar muletas. Ela também podia atacar adultos. Inclusive, o presidente Roosevelt foi vítima da poliomielite e foi um dos grandes incentivadores das pesquisas sobre essa doença. Muito que bem. Enquanto Buck está ali no seu bairro, junto com as crianças, enfrentando o calor causticante do verão e a ameaça dessa doença, a sua namorada, Márcia, que também é professora na mesma escola, está junto com sua irmã em outra colônia de férias, nas montanhas, na Pensilvânia, e insiste para que ele vá para essa colônia de férias, porque ela consegue que ele tenha uma posição lá, um trabalho lá de instrutor. Mas ele insiste que não, que ele tem que ficar ali, porque ele precisa cuidar da sua avó, afinal de contas ela já está idosa, ela fica lá sozinha. Ele sente que ir para essa colônia é uma atitude covarde, que ele não pode abandonar seus alunos, mas a situação vai ficando tão opressora que chega um ponto, alguns pais começam a julgá-lo, a condená-lo, a culpá-lo, achando que ele deixa as crianças no sol quente, que aquilo está fazendo as crianças adoecerem. Ele vai se sentindo pressionado a ir para essa colônia de férias. E o mais triste, vencido por esta pressão, ele vai pedir demissão dessa sua função de fiscal do pátio, de professor do pátio no verão. Ele leva um sermão do seu coordenador, ele se sente um pouco humilhado por isso. Dias depois, o governo decide fechar todos os pátios. Então ele pensa, nossa, eu poderia ter esperado um pouquinho mais, que eu não seria visto como um covarde. Eu não teria que ter levado aquele sermão do coordenador. Tá, só que ele vai para Pensilvânia. Chegando na Pensilvânia, ele se sente aliviado, livre daquele calor desesperado, porque a Pensilvânia é nas montanhas, é uma colônia de férias que tem rios, o clima é mais ameno. Ele pode namorar, ele está mais próximo da sua namorada. Ele conversou com o pai da namorada, que é um médico que ele considera muito, perguntou se ele poderia pedir a mão dela em noivado, se o pai concordava. Então lá ele está numa situação idílica, mas esse momento de paz tem fim quando um dos meninos que está lá apresenta os sintomas da poliomielite. E esse menino teve muito contato com o Buck, porque ele está treinando mergulho e o Buck orientava ele nos mergulhos. Esse menino logo é levado embora de ambulância em estado grave e Buck começa a desconfiar, porque se até então ali não tinha nenhum caso de poliomielite e a partir do momento que ele chega, um adolescente apresenta o sintoma, ele desconfia, sou eu que estou transmitindo essa doença. Então ele pede para fazer o exame. Ao mesmo tempo que esse menino apresenta os sintomas da doença, ele recebe a notícia de que um dos seus amigos, aliás, o seu melhor amigo que estava na guerra, morreu na guerra. Então, Buck vai agora
tendo uma notícia triste atrás da outra. O menino vai em estado grave, ele vai descobrir que sim, ele é o transmissor, ele passa a doença para a irmã da Márcia, a cunhada dele, e aí a sua vida, ele fica numa situação de profunda revolta com Deus. Lembrem-se, ele é judeu, ele vive num bairro judeu, então ele acredita em Deus. Ele estava numa fase de não acreditar em Deus, porque se Deus existe, como que era possível existir uma doença dessa que afetava crianças inocentes? Mas a partir desse momento, ele acredita em Deus, e o que é pior, ele se revolta com Deus. Como que Deus pode permitir que estas coisas aconteçam? O livro, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, os conflitos no bairro, depois a experiência na colônia de férias e a terceira parte, chamada a reunião, onde o leitor vai descobrir quem é o narrador misterioso do romance. Lembra que no começo eu disse que quem narra a história não é Buck? O narrador conta a história de Buck, mas não é o Buck. E vamos descobrir, além de quem é o narrador, qual foi o destino, como termina a história do professor Buck. O nosso protagonista, como eu disse anteriormente, ele vai passar de não acreditar em Deus, acreditar em Deus, se revoltar contra Deus. Todo o tempo se questiona como é que Deus permite que uma doença cruel dessas afete crianças inocentes. Porém, em momento algum, ele se questiona sobre a guerra. Ele fica revoltado com a doença, mas ele se revolta também por não poder ir para a guerra e não questiona a existência da guerra. Do tipo, como que os homens permitem que uma guerra aconteça, causando o óbito de tantas crianças inocentes. Dá pra gente perceber esse paradoxo, esse paralelo. Buck o tempo inteiro remói a sua responsabilidade que ele não conseguiu exercer. Ele era responsável por proteger seus avós, mas ele acredita que não protegeu o suficiente. Ele era responsável por proteger aquelas crianças, mas elas foram acometidas pela doença. Ele não foi capaz de defender seu país na guerra ou de proteger a sua noiva, a sua cunhada da doença. O autor Philip Roth é primoroso na descrição dos personagens, tanto física quanto psicologicamente. Ele é primoroso. O livro também, ele trata com uma sutileza a questão da culpa e a questão da mortalidade. Uma sutileza e uma beleza. Ele descreve a mentalidade das pessoas ante o inexplicável, assim, de uma maneira incrível. Não dá para usar outra palavra. Por exemplo, de onde vem essa doença? Quais situações evitar? Como ela é transmitida? Assim também, como ele descreve a situação da sociedade como um todo, a falta de suprimento, as incertezas dos profissionais, o ambiente onde essas crianças são levadas para serem cuidadas. Ele descreve que te leva para aquele local. A forma que ele descreve os cartazes de propaganda mostrando que você tem que apoiar as pesquisas científicas sobre a poliomielite. Ele vai falando como são os cartazes dos meninos e meninas usando muletas e com frases dizendo doe a sua moedinha, a sua economia para as pesquisas sobre a poliomielite. Então ele te envolve naquela época, naquele enredo. Ao término da leitura, o leitor finalmente descobre quem é o narrador. O leitor também respira aliviado. Pensa, ainda bem que existe a vacina contra a poliomielite. E questiona, como é que hoje, em pleno século XXI, tem gente que ainda questiona se deve ou não tomar determinada vacina. E você aí, fica escolhendo qual vacina deve tomar. Lembre-se, a vacina é um avanço. Muita gente
doente, morreu e gostaria muito de ter tido a oportunidade de ser vacinada, não só contra a poliomielite, mas contra outras doenças também. Eu espero você na semana que vem com nossa próxima resenha. Tchau!